Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Jess do Jess Leira e seja muito bem-vinda de volta a mais um vídeo no canal. Oi, gente, hoje eu estou assim, muito assim, eu falei assim, vou me preparar, vou ficar bem bonita, vou colocar uma wig pra ficar assim, bem formosa, pra falar de livros que infelizmente não funcionaram comigo e o porquê. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, gente, se um livro não funcionou comigo, eu preciso reforçar isso. Por mais que seja uma coisa óbvia, o óbvio precisa ser dito. Então, não é porque não funcionou comigo que talvez não funcione com você, ou talvez algum desses livros aqui seja um favorito seu e acabou não sendo o meu. E que tá tudo bem, a gente tem gostos, a gente pode ter gostos parecidos e às vezes a gente discorda em uma obra, alguma coisa assim. Compre, leia, realmente tenha sua opinião sobre aquele livro. Eu acho que é fundamental a gente ler e ter justamente a nossa percepção sobre as coisas. Bom, gente, não é porque uma obra não funcionou comigo que ela possa não ter funcionado com você. Tudo bem se funcionou também. E tudo bem também, se não funcionou, a gente pode ali trocar nossas figurinhas e as nossas opiniões de forma bastante respeitosa, tá bom? Então, primeiro, antes de tudo. Então, eu fiz uma listinha, vou deixar as fotos dos livros aqui para eu não ficar segurando. Eu deixei minha listinha aqui no meu caderninho. Então, sem mais delongas, vamos lá. Livros que não funcionaram comigo. Primeiro, o primeiro deles eu já vou começar com um super clássico, que é assim, um favorito de muitas pessoas, que é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livro a gente leu no Clubinho, eu acho que há uns 2 anos atrás, ou há um ano atrás. Então era um livro que eu tava assim, com uma expectativa muito, muito, muito grande, porque é um livro, literatura francesa. E eu particularmente gosto muito de literatura francesa, então eu tava super empolgada pra ler. A gente tem ali o nosso protagonista, particularmente falando, quando eu comecei a ler o livro, eu achei ele interessante, ele tinha um potencial ali de ser um livro de crescer, né? Afinal, é um livro de 500 páginas, então é um calhamaço, né? Então tinha muita coisa para acontecer ali. Então, conforme ele foi sendo apresentado a outros personagens, os outros personagens eles foram sendo muito mais interessantes do que o protagonista. Então, até ali a primeira parte, ele vai conhecer uma mulher, e aí ele vai ter um certo envolvimento romântico com ela. E eu estava lendo até aquele momento o livro por causa dela, porque ela era interessante, porque ela tinha um desenvolvimento assim que queria me deixar, que me deixou com vontade de continuar lendo o livro. Então, quando o arco dela acabou, o livro ele voltou a ser um livro monótono. Então, por mais que muitas outras coisas fossem acontecendo, conforme eu lia, eu não estava interessada para saber o que queria acontecer com o protagonista. Então, acabou sendo um livro que a gente foi ali empurrando com a barriga. Foi um livro, aliás, que a gente foi era pra gente ter lido em um mês. Acabou que os membros, os apoiadores, né, falaram assim, olha, tá um ritmo muito lento, eu não vou conseguir terminar em um mês. E eu também não ia conseguir terminar em um mês. Então a gente vamos prolongar para 2 meses. E foi o que a gente fez, a gente dividiu o livro metade, metade. Eu finalizei, muita gente finalizou o livro. E realmente é um livro que a gente terminou na força do vamos terminar ali, porque de fato, para mim particularmente falando, não foi um livro marcante, não foi um livro... Ele tem ali, assim, as suas reflexões, mas não foi um favorito, também não foi uma obra que funcionou muito bem comigo. Em compensação, em muita compensação, eu li um outro livro dele, que eu vou deixar aqui, que foi Lamiel. E, gente, que livro maravilhoso! Eu fiz as pazes completas com o Stendhal ali. Esse livro, pra mim, é maravilhoso, saiu pelo Clássicos da Unesp. Então, se você pensa em ler O Vermelho e o Negro, eu recomendo você começar primeiro com esse aqui, que é maravilhoso. E se você também leu O Vermelho e o Negro e não gostou, eu também te recomendo esse aqui, porque esse aqui específico do Stendhal, maravilhoso. Então, pra mim, infelizmente, O Vermelho e o Negro não funcionou. E é isso. Vamos pro próximo. O segundo é um livro que eu desgosto. Assim, se O Vermelho e o Negro tem aquelas suas ressalvas, esse livro específico eu desgosto do início ao fim. É um livro que eu recomendo você ler para você ter suas conclusões pra gente discutir e odiar juntos. Que eu estou falando de Tudo é Rio.
Esse livro eu li especificamente há muitos anos atrás, numa época que eu nem tinha Instagram, eu não pensava em criar. Na verdade, eu pensava ali, mas eu não tinha coragem de abrir a câmera e gravar conteúdo literário. Então, Tudo é Rio, eu peguei uma recomendação de quando eu tava procurando, né, via YouTube. E, nossa, foi naquele boom realmente de Tudo é Rio, que eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro, é um livro curto, eu gosto de livros curtos, né, eu acho que quando a autora sabe muito bem trabalhar ali, é um livro maravilhoso, mas eu comecei a ler e eu fiquei tipo, ok, vamos lá, e eu fiquei tipo, vamos lá. Primeiro, vamos começar por parte. Se a gente vai para uma discussão de mas a autora quis dizer tal coisa porque na entrevista dela, de tal local, ela falou que ela quis dizer isso com aquela página. Gente, um livro ele tem que funcionar sozinho. No momento que a autora, no momento que o autor, ele finalizou aquela obra e ele entregou para você, ele entregou pra gente, ele entregou para o público, o leitor, o livro ele tem que funcionar sozinho. Claro, a gente tem algumas obras ali que engrandecem quando a gente entende o contexto histórico, quando a gente entende um pouco da história, de como foi produzido, né, a opinião do autor aqui e ali, engrandece demais, isso funciona muito bem com Virginia Woolf, por exemplo, Mr. Dalloway, é maravilhoso, sim, mas, por exemplo, Mr. Dalloway funciona sozinho, você consegue ler Mr. Dalloway sem entender muito do background, sem entender muito do que aconteceu ali, e o livro funciona. Então, Tudo é Rio não funcionou pra mim. Eu acho que ele realmente vai pra uma... Se bem que uma criadora de conteúdo muito grande fez um vídeo enorme. Se bem que as nossas opiniões, elas divergem ali 100%, mas eu precisava muito concordar com o vídeo dela falando sobre Tudo é Rio. Tudo Rio é um livro muito mal escrito. É um livro que possui frases ali de efeito. E são frases simples que... Sabe aquela frase simples quando você tá lendo uma obra que você entende que aquela autora colocou alguma coisa ali e você fica, nossa, essa frase aqui é muito reflexiva, porque eu consigo traçar ali com situações, eu consigo traçar com a filosofia humana, sabe? Tudo é Rio, ele tenta. Mas as frases, elas são fraquíssimas, as frases são rasas, a história, ela vai para caminhos que eu acho que são muito violentos, e quando você utiliza da violência, sem problema nenhum, existem obras violentas que são... Lolita é uma obra bastante violenta, né? Mas Tudo é Rio, ele cria ali um aspecto violento e que depois, pra mim, no final do livro, é você pegar um paninho ali, passar e você falar que uma das maiores violências é... Gente, vamos pegar... Saiu uma notícia de que o Brasil aumentou o número de feminicídio no Brasil, aumentou exponencialmente nesses primeiros meses de 2026. Para mim, se eu li Tudo é Rio há anos atrás e eu consegui identificar que aquele final de Tudo é Rio é violento em tantos sentidos, se a gente for levar para a vida real, que quando a gente se concentra aqui no mundo de hoje, dia 8 de maio de 2026, o quão violento tá sendo a violência contra a mulher, pra mim, o final de Tudo é Rio é simplesmente violento. É muito violento. Por mais que tenha ali uma tentativa de perdão, uma tentativa de... Não, pra mim não funciona. Realmente existem crimes, existem violências que você precisa realmente resolver na justiça e realmente ser protegida, aquela vítima ser protegida, ser tirada daquele contexto para conseguir viver. Então, para mim, Tudo é Rio não funciona. Existem muitas coisas que não são explicadas, muitas coisas na história que só ela joga ali e fala: é assim, ela nasceu para ser assim, ela nasceu dessa forma e ela teve um clique ali, e é isso. Não tem uma justificativa, coisas elas são apenas jogadas na história. É um livro que, se você tem vontade de ler, leia, tire suas próprias conclusões, mas é um livro que, no primeiro momento que eu tive a oportunidade de tirar da minha biblioteca, eu tirei e fiquei tipo assim, eu não gosto desse livro, e é isso. Então, pra mim, Tudo é Rio é um livro realmente mal escrito, é um livro que uma história que... E olha, gente, que eu não falo isso, você vai ver que depois do que... Tem outras obras aqui que eu não vou falar dessa forma, tá bom? Mas realmente Tudo é Rio é um livro que eu não consigo ver
pontos positivos ali. Não funciona e eu não acho que seja um bom livro. Terceiro, vamos lá. É O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Rosa Monteiro é uma das autoras favoritas de muita gente aqui nesse Booktube, de muita gente. É uma autora, assim, favoritadíssima, querida, enfim, amada, lida, vendida, enfim. O Perigo de Estar Lúcida foi um livro que se propõe ao quê? É um livro que mistura um pouco de ficção, mas genuinamente ali, digamos que uma grande parte dele é realmente opiniões da autora. Então ela vai falar sobre a relação da loucura com a criatividade. Então ela vai se utilizar muito da biografia de outros autores, como Albert Camus, Sylvia Plath, até a mesma Virginia Woolf, e ela vai traçar ali os problemas psiquiátricos, psicológicos que esses autores tinham, e ela vai tentar relacionar ali com a criatividade, com as obras, como esses autores realmente, né? Qual é a relação ali entre a loucura e a criatividade, de fato, a arte de escrever. Esse tema por si só é um tema muito interessante, é uma coisa que abre grandes oportunidades de discussão, de debate, enfim, né, gente? A gente gosta realmente de ler a obra. Eu, particularmente, gosto muito de ler obras e eu gosto muito também de saber sobre a vida do autor. Eu sou aquela fofoqueira, né? Aquela leitora fofoqueira, então pra mim eu adoro. Só que, então, aí voltando, a obra, ela divide em capítulos, em cada capítulo ela se propõe a falar de uma relação ali, a relação, por exemplo, a loucura e a criatividade na época da Sylvia Plath, na época que existia a lobotomia, na época que muitas pessoas, por exemplo, a Zelda Fitzgerald, foi levada para um hospital psiquiátrico. Então ela vai utilizar ali o que ela leu da biografia desses autores, dessas autoras, para falar sobre a loucura e sobre a escrita. Ok, ponto. Existe ali um quê ali meio ficcional, porque ela vai colocar uma historinha ali. Então essa história ela acaba conectando todos os outros capítulos. E isso é um ponto que eu achei interessantíssimo. A escrita da Rosa Monteiro, eu não tenho como dizer que não é envolvente, não tenho como dizer que não é uma escrita que quando você começa, você quer continuar lendo, porque ela tem ali aquela persuasão. Ela é uma jornalista, né? Na verdade, ela não morreu, né? Então, ela é uma jornalista, então tem aquele teor jornalístico na escrita dela também. Só que, vamos lá, que eu não gostei. Ela relaciona muitas coisas e ela tende a justificar certas coisas. Por exemplo, existem certas falas dela que eu também achei muito violentas, muito violentas, como, por exemplo, ela fala que se o Albert Camus não tivesse falecido de um acidente de carro, ele provavelmente teria ceifado a sua própria vida. Gente, eu acho que em nenhum momento a gente pode... Eu posso dizer isso. Eu acho que é uma fala muito pesada. Eu acho que é um juízo de valor. Eu acho que é você supor algo que é muito violento. Uma pessoa realmente tirar a sua própria vida. Então, existe essa parte. Existe uma parte da Sylvia Plath que eu achei, assim, muito... sua opinião. Até que ponto eu e a minha opinião ali, elas são realmente válidas para aquela relação daquele autor, entendeu? Outra relação que eu achei, assim, muito desgastante ao longo da leitura é que, por exemplo, ela é uma pessoa, ela tem ansiedade, ansiedade. Então, a todo momento ela tá ali encaixando como, por exemplo, a Virginia Woolf tinha ansiedade. Eu também tenho ansiedade. Então, a Virginia Woolf, ela passou por crises dessa forma. Ela passa, por exemplo, a Virginia Woolf, ela de fato passou por crises esquizofrênicas, no qual ela ouvia, na verdade, os pássaros cantando em grego. Então, era uma crise que ela estava passando. E a autora, tipo assim, nunca passei por isso, mas eu tenho ansiedade, tá bom? Então, outro ponto também é que no final do livro a gente tem ali realmente as referências, mas a gente tem umas referências do tipo assim, eu tirei essa informação aqui do jornal O Globo. E é isso.
as referências, elas são feitas dessa forma. Não é uma referência muito assim, sabe? Ai, olha, eu tirei essa informação da página 88 do livro tal. Beleza? Do Cambridge Introduction to Virginia Woolf. Eu tirei essa informação da página 88 desse livro. Então, essa forma de fazer uma certa referência, pessoalmente falando, meio que enfraqueceu um pouco também ao dar a sua opinião. Eu não gostei de Perigo de Estar Lúcida, e é uma autora que eu não sei se eu pretendo ler outras coisas dela, mas é isso. Em quarto lugar, A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata. Outro clássico que infelizmente não funcionou comigo. Eu sou apaixonada por literatura japonesa, principalmente literatura japonesa escrita por mulheres maravilhosas, incríveis. Amo, mas infelizmente essa foi a minha segunda leitura do Kawabata, e a primeira leitura, na verdade, foi um livro que eu adorei. Eu identifiquei ali certas opiniões sobre o corpo feminino, mas eu levei em consideração século XX, então é um autor japonês do século XX, então a gente, né, tem que também levar em consideração esse histórico ali, esse contexto que a gente tem de sociedade. E tudo bem, eu entendi. Então, é O País das Neves. Eu gostei muito dessa leitura, achei super interessante. Então, eu tava com uma expectativa altíssima para A Casa das Belas Adormecidas. E, infelizmente, foi uma leitura que me decepcionou, porque a minha expectativa, como eu disse, estava altíssima ali. Então, vamos lá. A história da Casa das Belas Adormecidas funciona como? A gente tem o nosso protagonista ali, que ele vai visitar por algumas noites uma casa na qual jovens mulheres estão adormecidas. Então, ele vai passar ali aquela noite ao lado dessas mulheres. Essas mulheres, elas tomam uma medicação, elas tomam alguma coisa que faz elas realmente dormirem a noite toda e elas só acordam na manhã seguinte. Elas estão cientes de que elas tomaram isso e elas estão fazendo esse trabalho? Sim, mas elas estão ali dormindo, e é isso. Então elas dormem, elas não conhecem os homens, eles não têm um contato fora dessa casa, elas realmente só acordam. Na verdade, a dona acorda primeiro ele sai, depois a moça acorda, então eles nunca se veem. Então, e às vezes, por exemplo, um dia que ele vai, pode ser uma moça, no outro dia uma outra moça, então ele não tem como ele falar assim, eu quero dormir ao lado daquela mesma moça que eu dormi ontem. Não tem isso. Ok, é uma proposta diferente, uma proposta interessante, né? Mas aí a gente vai para os pontos que eu não gostei. O livro, ele é tido como um livro que faz uma homenagem ao corpo feminino. Então, a proposta do autor realmente é uma homenagem às mulheres. E eu acho que aí que já começa o problema, porque é você homenagear algo objetificando aquele algo. Então, quando ele vai falar sobre, por exemplo, ele tá lá ao lado e ele começa a lembrar das memórias dele, porque ele já é um senhor idoso. Então ele começa a lembrar de quando ele tinha 20 e poucos anos, ele se envolveu com uma outra mulher e ele se apaixonou, ou ele não se apaixonou e foi apenas uma relação amorosa ali. Aí ele começa a lembrar. Essa parte das memórias é muito interessante porque você realmente quer saber o que aconteceu com aquele homem para chegar nesse ponto de estar fazendo pra estar fazendo isso, pra estar naquela casa, né? Então você quer saber o que aconteceu com ele, que ele é um senhor idoso. Então ele é casado, ele tem filhos, ele entende? Então a gente fica com aquela pulguinha aqui atrás da orelha. Mas é um livro que, ao narrar o corpo feminino, ele objetifica de uma forma que você fica tipo, era pra ser algo bonito e acaba não sendo, entendeu, né? Na verdade, é um homem narrando um corpo feminino ali e ele tá imaginando, tipo assim, essa mulher tem um peito grande, aí isso me lembra da minha mãe, ela tem um cheiro de leite. Por exemplo, essa daqui que eu estou dormindo, ela parece não ter 18 anos, ela parece ter muito menos que 18 anos. Então, entendeu? É meio difícil falar sobre esse livro sem adentrar muito, porque é um livro muito curto, né? Mas é um livro que, infelizmente, não funcionou realmente pra mim. É uma tentativa ali, eu entendi o que o autor estava tentando se propor, mas acaba que é realmente um homem falando do corpo feminino e que não é uma coisa que, quando você, mulher, vai ler,
ou você é homem também, mas é muito mais fácil uma mulher ler esse livro e identificar como isso não é legal, isso não é bonito, ok, entende? Então, infelizmente, A Casa das Belas Adormecidas não foi um livro que funcionou pra mim, infelizmente, porque eu gostei do primeiro livro do autor. E é isso, vamos pro próximo. O último que eu tenho pra falar com vocês é Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami. Esse livro aqui também é um livro... Nossa, só peguei livro famoso, né? Vamos lá. Mas esses livros famosos foram, acho que, os que mais me decepcionei, no sentido de que é muito querido. Então eu falei assim, nossa, muita gente gosta desse livro, eu vou ler. Então, Kafka Beira-Mar, nossa, gente, começa com tudo. É um livro que, poxa, Haruki Murakami realmente tem uma escrita muito envolvente. É um livro que tem uma escrita que é interessante, sim. Tem ali coisas que ele vai discutir, que ele vai trazer para a obra, que te instigam a continuar lendo. Enfim. Porém, a gente vai para um outro problema, que é homens escrevendo personagens femininas. Existe até meio que um certo meme que o Haruki Murakami descrevendo personagens masculinos. O personagem masculino, ele tinha 18 anos, os pais dele, ele era uma pessoa solitária, ele não se sentia parte do mundo, ele tinha sentimentos confusos, ele isso, aquilo. Aí você tem uma descrição profunda daquele personagem que você fala, nossa, que personagem bem escrito. Aí Haruki Murakami escrevendo uma personagem feminina. Ela usava uma blusa branca, calça jeans e tinha o peito grande. Acabou. Essa é a descrição da personagem feminina. Infelizmente, é um fator predominante ali nas obras do Haruki Murakami. Esse não foi o primeiro livro que eu li dele. Eu li, eu acho que já 3. E esse fator, ele é predominante nessas 3 obras que eu li dele. Em outras leitoras que gostam muito do autor também falam que é uma coisa que se predomina ao longo das obras dele. E assim, eu acho um pouquinho triste quando um autor com potencial gigantesco, tão profundo, de criar histórias tão magníficas, infelizmente não consegue criar uma personagem feminina com uma profundidade igual ou parecida com aquele protagonista masculino, porque ela fica como uma figura ali que aparece, tem um fator realmente de fato de relação mesmo, não apenas relação amorosa, mas relação, como é que eu posso falar aqui no YouTube? Relação carnal ali, e some. Então, tipo, pra que você colocou aquela personagem? Que desenvolvimento ela teve ali? Que desenvolvimento ela teve pro protagonista, além da descrição desse ato? Meio que se perde ali, você não entende muito bem o porquê, meio que fica uma coisa ali, você tá vendo uma narrativa, aquilo é colocado naquele meio, não sei o que, isso foi colocado aqui nesse meio, então deve ter um desenvolvimento, aquilo acaba, a narrativa volta a ter aquele fluxo e você fica se perguntando, mas por que o autor colocou aquilo bem no meio se não teve desenvolvimento nenhum? Então, infelizmente, eu senti isso no meio desse livro. E tem um outro fator que, sem dar spoiler, assim, não se preocupe, não vou dar spoiler, mas existe um fator ali condicional para a história acontecer que desde o primeiro momento você tá ciente. Mas que, infelizmente, no final do livro, ele é justificado. Tipo, existe uma violência ali que vai ser narrada e que ela vai ser justificada como era para ter acontecido. E essa é a justificativa que o autor vai te dar. E acabou. Infelizmente, esses foram os pontos que, assim, ficaram na minha cabeça e que a história estava fluindo e que eu estava gostando. Aquilo foi colocado naquele meio e eu fiquei, tipo assim, muito incomodada e que ao longo da leitura isso acabou aumentando, me deixando ainda mais incomodada e acabou não sendo um livro que eu diga, nossa, esse livro foi maravilhoso, ou nossa, esse livro foi realmente muito bom. Então é isso, gente. Esses são os 5 livros que, infelizmente, não funcionaram comigo. Eu acho que você deve, na verdade, ler esses livros para você ter realmente a sua opinião própria, concordando ou não comigo, e tudo bem, né? A gente vai concordar ou discordar. E tudo bem mesmo, realmente, de fato. Você pode amar, você pode discordar de mim, você pode, enfim, tudo de forma respeitosa. E
E contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram uma dessas obras e se vocês pretendem ler também. E também me contem qual é um outro livro que eu não falei aqui, mas que vocês também não gostam. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.